fruto de um trauma. E aí, isso acarreta em quê? Várias situações complicadas na minha infância e adolescência. E uma coisa que me marcou muito, hoje eu posso dizer para vocês que eu sou curada, mas uma coisa que me marcou muito era ser chamada de órfã. Na década de 80, se você não tinha pai ou não tinha mãe, ser chamado de órfã era algo que mutilava você por dentro. Então, eu tive problemas significativos. E aí, graças a Deus, eu tive uma mãe muito acolhedora, muito presente, muito guerreira, mulher de oração, que me amava de verdade e estava lá comigo dizendo, não, você é capaz, você não é assim, você é vencedora. E aí, o primeiro dia dos pais, você quer participar na igreja de uma atividade para os pais? Pode, estarei lá na frente, representando então o seu pai, porque agora eu sou seu pai e sua mãe. Pode? Pode, mãe. Então fui lá, apresentei, fiz o jogralzinho dos pais da escola dominical. E algumas crianças rindo, mas ela não tem pai. E eu falava assim, não, eu tenho pai? Sim, meu pai já foi para o céu, mas eu tenho a minha mãe. E assim, tive que entender isso, me posicionar. Mas amigos meus não se posicionaram, sofreram mais. Então, assim, claro, para cada pessoa, cada um reage de uma forma para cada situação. Mas para mim foi doloroso. Muito doloroso. Então, assim, eu não sei você, de repente você passou por um trauma lá atrás. Mas saiba, há a solução. Em Cristo há a solução. E a gente vai conseguindo resolver. Vamos lá, vamos continuar. O que um trauma emocional pode causar? Bem, experiências traumáticas podem causar doenças físicas. Sabiam disso? Às vezes, o psicológico fica abalado, o emocional fica abalado, mas isso vem para a nossa carne, para o nosso físico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Um trauma pode se manifestar na personalidade e no comportamento de quem o sofreu, o que gera impactos negativos na saúde mental. Pessoal, isso é sério. O trauma, ele pode acarretar problemas na personalidade. Ele muda a personalidade da pessoa. Você que era antes de uma forma, você passa a ser de outra. Por quê? Porque você sofreu um baque muito grande. Você sofreu um trauma e esse trauma vai fazer com que você reaja. E nessa sua reação, você tende a mudar a sua personalidade. E automaticamente você muda o seu comportamento. Aquela criança que era extrovertida, fica introvertida. Aquela criança que não mentia, de repente começa a mentir. Aquela criança que adorava estar brincando ao ar livre, agora só quer ficar trancada no quarto. Então, mudança de personalidade e comportamento é sinal de que algo não está legal. Algo aconteceu e precisa ser visto. Fiquemos atentos, porque isso acarreta impactos negativos na nossa saúde mental. Então, o nosso psique fica abalado com essas coisas. Tá? E uma coisa importante, um trauma emocional, ele pode se tornar uma ferida invisível. E aí, quando a gente fala de ferida invisível, isso é mais sério. Porque você olha para aquela pessoa, está tudo bem, você não enxerga nada. E aí, em um dado momento, ela explode. Alguém já viu isso? Já passou por isso? Já viu isso? Está tudo bem. A pessoa está sorrindo, a pessoa está feliz, vai a tudo, participa de tudo, mas tem um momento que ela explode. Por quê? Porque ela estava com uma ferida invisível. Aos meus olhos, aos seus olhos. Mas a ferida estava lá dentro. E aí ela fala assim, cara, eu não entendi, surtei. Alguém já ouviu falar em surtos psicóticos e tudo mais? São quando as feridas que são invisíveis, elas explodem. É isso que acontece, não tem outra explicação. Bem, agora, traumas de infância. Como identificar? Podem ter consequências ao longo da vida. E por isso é importante saber identificar os sinais. Eu e vocês, nós somos adultos. Mas um dia nós fomos crianças, cujo compartimento estava vazio,
e ouvimos coisas, presenciamos coisas, absorvemos coisas e nos tornamos quem somos. Ao longo da nossa vida, nós passamos por muitas situações, não é verdade? Muitas coisas. Cada um de nós aqui tem uma história para contar. Umas mais felizes, outras nem tanto. Umas de superação, outras de muita resiliência, porque a gente precisa aprender a ser resiliente para poder levar a vida, não é verdade? Então, a gente precisa identificar. É importante o quê? Identificar os sinais. E eles podem incluir, na criança, pesadelos e flashbacks. O que vem a ser isso? Sabe aquela criança que tem aquelas idas e vindas? Ela fala de coisas lá do passado e vem para o presente. São os flashbacks. Vão e vai e volta. Aquelas crianças que não conseguem dormir direito, né? Que estão sempre em pesadelo, ou tem espanto noturno, aquele sono inquieto. Tem alguma coisa errada. Dificuldade para dormir. Você conta história, você ora, conta história, faz um carinho e tal, mas a criança tem muita dificuldade para dormir. É um sinal, tem que ficar atento. Choro constante ou falta de emoção. É aquela apatia generalizada, ou então chora, por tudo chora. E você fala, engole o choro. Nunca fale isso para uma criança, engula o choro. Isso é uma coisa muito séria. É porque a gente engoliu muito choro, que muitos de nós estamos aí doentes, de tanto choro engolido. Chorar faz bem. Tem que chorar, então chora. Depois que você chorar, que você ficar mais calmo, eu converso com você. Mas não diz para o teu filho, para a tua filha, engole o choro. Faz isso não. Não faça isso. Se alguém fez isso com você, perdoe. E não reproduza mais. Né? Mas não faça. Se você tem filhos pequenos ou adolescentes, não faça isso. Engole o choro, menino. Engole o choro, menina. Ou então diz para o seu filho, seja homem. Homem não chora, homem chora porque é ser humano. O homem não é melhor que ninguém. E não é porque ele não pode, não é porque ele chora que ele deixa de ser homem. Ele só está mostrando que ele é humano. Chorar faz parte do processo. E chorar pode ser libertador em muitos momentos. Porque enquanto você chora, você está aliviando o peso na sua mente e no seu coração. Se você não chora, você está retendo muita coisa. E aí pode ficar até doente por conta disso. Então, cuidado. Aí tem aqueles momentos, aqueles rompantes, aí você não sabe por quê, porque você estava reprimindo seu filho o tempo todo, podia chorar, não podia fazer nada. Então a gente tem que ter esse cuidado. Dificuldade de concentração. Isso eu vejo demais na escola. Demais. Essa semana eu recebi uma aluna que eu dou aula para ela uma vez por semana. E chegou o meu dia de dar aula para ela e eu já chego no pátio já falando, e aí pessoal, tal, aqui que é o point e tal. Já chego assim, porque eu dou aula de 5º ano até a 2ª série do ensino médio. Então a gente vai perpassando pelos corredores, vai falando. E eu achei interessante que eu falei isso, cadê o sorriso? Aí ela para mim, não estou entendendo. O que está acontecendo com você? Tão linda. Deixa eu ver se está cheirosa. Tomou banho hoje, hein? Tá cheirosinha, veio para a escola, que legal. Hoje a gente tem aula. Ela, eu trouxe seu material, tia. Pô, legal, valeu. Mas você está triste? Não, só não quero falar. Me conta aí o que aconteceu. Nada não, mas eu não quero falar não. Tá, tudo bem. Então a tia vai te respeitar. Mas na nossa aula, 4º tempo a gente está junto. Você vai estar melhor, tá bom? Aí eu fui, dei um abraço, Deus te abençoe, a tia vai dar aula em outra turma, mas no 4º tempo a gente está, juntinho. Tá bom. Chegou no 4º tempo, ela sentava lá na frente, estava lá atrás, toda moadinha lá. Eu falei, que é isso? O que aconteceu? Ela, nada não. Moral da história, ela não quis me contar, mas a única coisa que ela me pediu, me dá um abraço, até 2, e te dou um abraço de urso, vamos lá, mamãe ursa te dando um abração, aí dei um abraço, aí ela soltou um sorriso, ai que sorriso lindo, era isso que eu queria, só você tia, para tirar esse sorriso de mim. Eu falei assim, que bom, então deixa eu devolver, não vou tirar não, vou devolver. Aí ela riu mais um pouquinho, eu não sei,
Mas eu fui lá na pasta de ocorrência da turma e anotei. A aluna, observei que a aluna assim, assim, assim. Tá. Isso foi na quinta-feira. Aí na sexta-feira, a coordenadora falou assim, Gleice, você fez uma observação sobre a aluna tal. Já passei para a psicóloga. Tá? Eu falei assim, beleza. Mas eu queria te dar um feedback. A mãe percebeu que ela também não está legal. E eu já chamei a escola para a gente conversar. Não sei o que está acontecendo, mas é importante que a gente fale. Então, se você é professor, se é pediatra, se é médico, você tem contato com essa criança, observa. E, tendo um meio de dar um feedback, de falar alguma coisa, faça. Porque, às vezes, você pode estar salvando uma vida. Não sei o que está acontecendo com ela. Espero que não seja nada demais, né? De repente, há pouco tempo eu estava com uma aluna muito entristecida, mas ela ouviu dizer que o gato estava com câncer. E ela ficou muito triste com o gato. E ela não sabia identificar o que é. Não era nem o gato dela, era o gato de uma outra pessoa, mas ela ouviu que o gato estava com câncer. E ela tem um cachorro. Ela botou o que na cabeça dela? O gato teve o câncer, meu cachorro vai ter um câncer. Né? Então, assim, a gente não sabe. Entenda que a cabeça de uma criança é um compartimento vazio. Estão chegando informações. Eu e você que precisamos cuidar do que ela vai absorver ali, tá? Alterações, dificuldade de concentração, que é algo muito importante. Nem tudo é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ou impulsividade. Nem tudo é TDA, tá? Às vezes é uma dificuldade de concentração porque está passando por um trauma, porque está passando por um problema emocional. Ok? São coisas distintas. A gente não pode colocar tudo no saco e achar que é tudo a mesma coisa, não. São coisas diferentes. A gente precisa observar isso. Alterações no apetite, tanto para comer mais quanto para comer menos. Tá? A gente tem que ter esse cuidado. E ataques de pânico. Tem crianças, tem adolescentes que têm ataques de pânico e é real. Eu já presenciei alguns e é algo real. E outra coisa, a gente também tem que aprender, principalmente a gente que vive nesse mundo cristão, no meio evangélico, nem tudo é demônio. Tá? Tá bom? Então a gente sabe que muita coisa é influência do maligno, sim. Porque ele é o Deus das trevas, o Deus deste século. O nosso Deus, o nosso Pai é maior, sim. Mas existem coisas que são de ordem psíquica, são de ordens físicas. Então, a gente também tem que entender isso. Ok? Bem, a partir daí, eu vou tratar de 10 coisas importantes que a gente precisa observar quando uma criança pode ter sido vítima de algum abuso, pode ter sido vítima de bullying, pode ter sido vítima de algum trauma emocional, tá? O primeiro deles é o quê, gente? O que está escrito ali? Isolamento social. Devido à vivência de traumas e das consequências psicológicas causadas por ele, é possível que a criança se sinta o quê? Envergonhada e desamparada, ocasionando um isolamento social. Essa minha aluna, não sei o que aconteceu com ela. Ela sentava na primeira carteira. Ela foi lá para a última. O que está acontecendo? É um tipo de isolamento social. É aquele aluno, é aquela criança que está todo mundo junto, ela está destacada. Eu observo muitos meus alunos no recreio. Há momentos que eu desço e vou observar os meus alunos. Isso é uma questão minha, né? Tem professor que não faz, professor que prefere ficar só na sala dos professores, porque realmente é um momento que a gente tem. Mas eu gosto de observar, então de vez em quando não é sempre não. Mas eu desço, fico dando uma olhada e tal. Fazia muito isso também quando os meus filhos estavam na escola, que eu também dava uma observada. Principalmente o meu filho, que é mais introspectivo. A minha filha fala pra caramba, mas o meu filho é mais introspectivo. Aí eu dava uma observadinha para ver por onde estava, né? Fazia o papel de professor e de mãe ao mesmo tempo. Mas via muitos isolados. E eu chegava, por que você está quietinho aí? Eu não tenho amigos. Por que você não tem amigos? E aí a gente vai pesquisar por que não tem amigos. Aí a gente vai começar a observar isso e a gente vê que muitas vezes eles estão sofrendo. Não é comum você ver uma criança sozinha. Não é comum você ver um adolescente sozinho. Na verdade, o ser humano não nasceu para ficar sozinho. Então,
Um ser humano isolado, você já bota um ponto de interrogação. Se é criança, bota 2. Adolescente também. Geralmente adolescente anda em bando. Criança está correndo por tudo quanto é canto. É difícil você ver isolamento. Se está vendo isolamento, tem algum problema. Horror diante do ocorrido. A depender da intensidade com a qual um trauma afeta a vida dessa criança, é possível que ela se sinta de que forma? Insegura e com medo. Medo constante de quê, gente? Da repetição daquilo que ela vivenciou. Ela tem medo que se torne um vício, que se torne um ciclo, que vá se repetindo. Esse é o medo dela. Então, é muito comum que ela tenha horror diante do ocorrido. E se ela tem horror disso, ela vai ficar com medo, vai ficar deprimida. Aí vai desencadear outros processos. Tá? Eita, deixa eu voltar aqui. Desencadeamento de transtornos psicológicos. Os traumas podem causar diversos impactos na saúde emocional de uma criança. É comum que muitas dessas pessoas não se recordem das experiências traumáticas que foram vivenciadas e serem afetadas apenas pelos sintomas que são consequências dessas vivências. Olha só, há crianças que sofrem um trauma e se você perguntar, mas o que aconteceu? Não me lembro. Isso é possível, por quê? O trauma foi tão forte que o próprio sistema nervoso central apaga. Só que ela continua sofrendo, mas ela sofre a vivência decorrente do trauma, mas ela não se lembra do trauma. Tá? Então, para vocês verem a cadência que isso foi feito. Tá? É forte demais, a intensidade é muito forte. Aí o sistema nervoso central vai e deleta, né? Na verdade, deleta aquela vivência, mas o trauma ficou. E aí o corpo sofre, tudo sofre. Tá? Diante disso, o desenvolvimento de alguns transtornos pode acontecer como forma de se defender da dor intolerável causada pelo trauma ou devido ao medo de se repetir. A criança fica revivendo na mente tudo aquilo que já aconteceu. Então, ela não sabe exatamente o que foi que desencadeou o processo, mas ela sabe que foi algo forte, que gerou dor e ela não quer aquilo de novo. Então, toda ação tem uma reação. Ela não sabe ainda reagir da forma correta. Então, ela pode ser grosseira, ela pode ser ríspida, ela pode ser briguenta. Tudo porque ela foi vítima de alguma coisa. Então, preste atenção. Se a sua criança, para quem tem filho pequeno, foi para a escola, ou estava na igreja, estava com algumas outras crianças numa situação. Isso a gente falou sobre a questão do abuso sexual, mas a gente sabe que não é só isso que acontece, né? Acontecem outras coisas. Né? Às vezes a sua criança está sendo vítima de bullying. Né? E aí você fala assim, poxa, mas quando eu era criança, todo mundo falava assim, 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 e isso não dava em nada. Mas agora tudo é bullying. Na verdade, o bullying já existia. A gente não sabia com esses nomes todos, tudo mais, mas já existia, né? Eu sempre fui baixinha, gordinha, usava óculos. Eu era de uma outra denominação que só usava saia, então eu tinha o cabelo imenso, de saia, eu ia para a escola. Presta atenção. Ó, tenta fazer. Eu não sei como aquele homem ali me amou, gente. Aquele é um santo, né? Deus é bom demais. Mas estou bem melhorada, né? Venhamos e convenhamos. Veja bem, olha a situação. Baixinha, de peso, com óculos, aparelho, só Jesus, aparelho de saia e tênis. Gente, eu só não vou dizer que era visão do inferno, porque não era. Porque eu sou de Deus. Entendeu? Gostaram, né? Aí falaram o quê? Aí eu tinha uma porção de apelido. Entendeu?
era sorriso metálico, porque quando eu fazia assim, hoje minha filha colocou o aparelho tudo clarinho. Eu não, parecia, tinha colocado Bombril, coisa horrível, né? Que é uma coisa feia. Era assim. Os óculos, hoje a gente bota o óculos que a gente quer, mas na minha época não tinha nem muita opção. Não é? 4 olhos, né? E era assim. Enfim, para não falar outros, né? Porque não vai para a TV, aí vai ficar meio complicado, né? Mas enfim, não vou assim me autodedurar, né? Mas passei por cada nome que eu falei, Jesus. E se a gente não cuidar, a gente traz isso para a vida. Então, por exemplo, eu trouxe coisas para o início do meu casamento. Eu não me achava bonita, porque eu passei uma vida ouvindo algumas coisas. E aí, mas agora eu sou linda. Uau! Aí, hoje eu me amo do jeito que eu sou. Me olho no espelho e eu sei quem eu sou. E eu me reconheço. Sei as minhas limitações? Sei. Sei que pode melhorar algumas coisas? Sei. Mas eu aprendi a me amar. Até porque para amar o outro, eu preciso me amar primeiro. É bíblico, é mandamento. Ama o teu próximo como você ama a si. Então eu preciso me amar. Mas eu trouxe coisas lá da minha infância e da minha adolescência para a minha vida adulta. E isso não é positivo. Eu não reagi brigando com ninguém, e tal, eu briguei muito comigo mesma. E é muito complicado isso, né? Há pessoas, por exemplo, que se automutilam. É uma forma de brigar consigo mesma, tá? Então a gente tem que ter certos cuidados. Vamos lá. A agressividade, hiperatividade ou a autodestruição. Como existem diversos tipos de traumas, é possível que uma criança tenha passado por um ou mais na infância. Se eu perguntasse aqui quem passou por um trauma, eu acho que só eu que ia levantar a mão, né? Não? Diante disso, pode ser que durante a infância ela entenda que determinada situação é uma referência de comportamento e repita isso durante sua vida, ou até mesmo use a agressividade e os estados de euforia como forma de se proteger. Existem pessoas que vivem em euforia, mas é uma alegria falsa. Isso é uma coisa muito séria. Euforia não é a mesma coisa que alegria. A pessoa vive num momento de euforia para encobrir o que na verdade ela está passando. Não é aquele gás todo, não. Deixou estampado, o gás vai sair. Vai ficar um xarope. Simples assim. Então a euforia, aquela pessoa é tão alegre. Observa. Nem sempre é aquela alegria toda, tá? Não estou dizendo que todas as pessoas que são alegres são falsas, não, tá, queridos? Mas existe uma euforia exacerbada que não é a alegria verdadeira, ok? E também a questão da agressividade. Alguém aqui conhece aquela pessoa que você fala uma coisa, ela vem com 4, 5 pedras na mão? Alguém já passou por isso? Conhece alguém assim? Eu conheço. Algumas pessoas. Às vezes no trabalho. São pessoas difíceis de relacionamento. Aí você vai buscar entender. E aquela pessoa lá atrás passou por coisas. E olha só. Alguém aqui já nasceu adulto? Não. Nós já fomos crianças um dia cujo compartimento estava vazio. Nós escutamos, nós presenciamos, nós absorvemos coisas. E hoje nós somos esses adultos que aqui estão. Então, muitas vezes, as nossas reações são provocadas por coisas que aconteceram na nossa infância. Muitas vezes, a nossa forma de agir são ocasionadas por coisas que passamos lá atrás. E muitas coisas, pessoal, interferem nisso. Até o número de pessoas que tinha na sua casa. De repente, você era o irmão mais velho que tinha que cuidar de uma porção de irmãos. De repente, você foi aquela pessoa que o pai ou a mãe faleceu cedo e você teve a incumbência de ser o pai ou a mãe dos seus irmãos. É um trauma.
é uma coisa importante para parar e pensar. E aí, você está vivendo esse momento até hoje. É estranho a gente pensar nessas coisas, mas é um sofrimento. Por quê? Porque você interrompeu uma parte da sua vida para viver um outro momento. Entende? Então, assim, de repente você tinha muitos irmãos e você sentiu assim, eu não fui cuidado da maneira como eu deveria, porque tinha muito irmão e não sobrava tempo para mim. Minha mãe não tinha tempo para mim. Né? Hoje nós não somos, nós aqui pelo menos temos assim, 2 filhos, 3 filhos no máximo, né? Mas nossos pais, não meus pais não, mas assim, a maioria tinha o quê? 5, 6, 7, 8 filhos. Um time de futebol, 10, né? Tinha o titular, o time titular e o reserva, né? Então é muito, não dá nem conta, a gente não dá conta. Precisava nem ter celular nem nada, não dava para dar conta. Então isso, gente, é um trauma. Você para pensar. Às vezes você foi cerceado de algum direito, de alguma coisa. Você não teve aquele tempo de aconchego, não dava tempo. A culpa foi da mãe, do pai? Não, a vida gerou isso. Mas você hoje é um ser humano que precisa resolver isso. E agora? Né? Então, vamos parar e pensar. De qualquer forma, nenhum dos extremos são formas saudáveis de lidar. Ou seja, nem agressividade, nem euforia excessiva. Por isso a importância de procurar um profissional qualificado. Eu grifei ali, procurar um profissional qualificado, porque é importante você, se você não consegue resolver de uma forma, consegue resolver sozinho, né? Se você não teve a graça de ser assim, de Jesus fazer a obra de uma forma rápida, completa, ele faz completo. Mas, de repente, ele escolheu um outro caminho. E aí você precisa procurar um profissional. Procure o profissional, peça a orientação do Espírito Santo e procure, seja um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, procure, nós temos profissionais muito bons.